ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, com aqueles que estão aqui e aqueles que nos acompanham também pelo YouTube. Meus irmãos, nesta noite nós estamos reunidos para buscar a presença do Senhor Deus. O propósito de estarmos aqui não é sermos meros espectadores, o propósito de estarmos aqui não é apenas buscar a bênção de Deus, mas o propósito de estarmos aqui é buscar a presença de Deus. Deus chamou um povo para si, um povo que Ele comprou com o precioso sangue de Jesus, para que esse povo esteja na sua presença, o adore, o louve, para que esse povo reconheça a sua grandeza, se prostre diante dos seus pés para adorá-lo. Então, que o seu coração esteja voltado para o Senhor, para adorá-lo com sinceridade, com verdade, porque Deus conhece o nosso coração. E porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Então, a cada cântico, cada oração, cada leitura, que o seu coração possa se alegrar, possa se reverenciar diante do Senhor Deus. Vamos,
nesse momento, então, orar ao Senhor, louvando e bendizendo o seu santo nome. Vou pedir ao nosso irmão diácono Wanderson que nos conduza nessa oração. Senhor Deus e Pai, graças te damos, ó Pai, por mais este culto aqui e pela vida de cada um aqui presente, Senhor, e aqueles que estão acompanhando também, ó Pai, o vídeo. Ó Pai, eu peço a Ti, ó Pai, a Tua orientação ao pastor que ministrará o culto, Senhor, que a palavra, Senhor, ministrada aqui, nos sirva, ó Pai, para alimentar o nosso espírito, ó Pai, e que possamos aprender mais de Ti. Peço também que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Salmo 51, de 1 a 3. Salmo 51, do verso 1 ao verso 3. Salmo 51. Do 1 ao 3, façamos todos juntos a leitura desse texto, Salmo 51, do 1 ao 3. Vamos lá, todos juntos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Charles Spurgeon disse certa vez, pregador inglês, ele disse: quando alguém falar mal de você, não fique irritado. Saiba que você é muito pior do que aquilo que estão falando. Nós somos pecadores. Falhamos por pensamentos, palavras e atitudes. Assim, como pecadores, nós devemos humildemente nos colocar diante da presença de Deus e com sinceridade pedirmos perdão. Quantas vezes durante a nossa semana ou durante o nosso dia temos praticado a confissão de pecados? Vocês se lembram da palavra de João, primeira carta de João? Se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a palavra dele não está em nós. Assim, com humildade e reverência, nós vamos entoar diante do Senhor Deus o hino 97 e logo em seguida teremos uma oração confessando a Deus os nossos pecados. Vamos então entoar, assentados mesmos, o hino de número 97.
Curve a sua cabeça, vamos orar a Deus confessando os nossos pecados, pedir a nossa irmã Marineide que nos conduza a Deus nesta oração. Oremos. Nós estamos, em primeiro lugar, gratos por estar aqui na tua casa, porque o Senhor permitiu que estivesse aqui. E agora, neste momento, queremos nos colocar diante de Ti, pedindo a Deus misericórdia para as nossas vidas. Que o Senhor esteja, Senhor, com cada um de nós, ó Pai, nos instruindo para que a nossa vida seja cada dia mais agradável a Ti e que a cada dia, Senhor, nós possamos lutar, investir contra, Senhor. Não deixar que o inimigo invista contra nós, mas que nós possamos resistir às suas investidas, buscando na Tua palavra, Senhor, a resposta para todas as nossas necessidades. Que o Senhor esteja conosco aqui, que tudo que já foi feito, que fará, ó Deus, venha ser realmente de encontro com os nossos corações, com as nossas necessidades, transformando, Senhor, as nossas vidas. Ó Deus, precisamos muito de Ti. Precisamos, ó Pai, a cada dia de mudanças na nossa vida, de valores. Muitas vezes nos preocupamos tanto com as coisas deste mundo e não colocamos em primeiro lugar. Ó Pai, mais uma vez te peço, tenha misericórdia de nós, cuida de nós e nos faça, ó Pai, estar atentos com a Tua palavra, Te buscando resposta para todas as coisas, ó Pai, e que possamos, ó Pai, o que depender de nós, semearmos a paz que vem de Ti, e que possamos colocá-lo em primeiro lugar, mais uma vez, Senhor, nas nossas vidas. Dirige, Senhor, as nossas vidas, dirige, Senhor, este culto, dirige, Senhor, esta igreja, e que possamos fazer a diferença aonde estivermos, ó Pai. Obrigado por tudo, perdão mais uma vez pelas nossas faltas, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos fazer a leitura agora, meus irmãos, do texto de Salmos, capítulo 33, do verso 1 a 5. Salmo 33, de 1 a 5. Mais uma vez, em uníssono, façamos a leitura desse texto, Salmo 33, do 1 ao 5. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas.
entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Meus irmãos, depois de confessarmos os nossos pecados, de nos contristarmos diante de Deus, agora nós vamos louvar a Deus e nos alegrar na presença dEle. Convido os irmãos para virem conduzir a igreja nos cânticos. E enquanto nós entoamos cânticos, os irmãos terão a oportunidade de trazer seus dízimos e ofertas. Os gasofiláceos ficam no fundo da igreja e você poderá fazer a sua contribuição voluntária com alegria, com obediência à palavra de Deus e também por amor a essa obra e gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Assim, que você tenha um coração generoso e grato a Deus por tudo aquilo que você tem recebido das mãos dEle. Vamos nos colocar de pé e entoar cânticos ao Senhor. Confessará o Senhor, todo o joelho se dobrará, mas aquele que o Pai escolheu, um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que o Pai escolheu, um tesouro maior terá. Língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que o Pai escolheu, um tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração.
como estás diante do Pai. Vem, vem, vem. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem, Jesus.
Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão te ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome eu sei, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de
te ver, quão grande é o meu Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, graças te damos, Senhor. Louvado seja o seu nome, Senhor, bendito seja o seu nome, Senhor, em toda a terra, Senhor. Te damos graças, Senhor, por estarmos aqui na sua casa, Senhor, por podermos te louvar, te adorar, Senhor, neste lugar, Senhor. Seja conosco, Senhor, nesta noite, com o pastor que trará a palavra, Senhor, que o Espírito Santo, Senhor, esteja agindo, Senhor, nos nossos corações, para que possamos receber, Senhor, a mensagem da sua parte, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que contribuíram com seus dízimos e ofertas, Senhor, que essa igreja, Senhor, possa fazer bom uso, que esses recursos venham, Senhor, para contribuir para a manutenção e ampliação da sua obra nessa cidade, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nesse momento, meus irmãos, nós teremos a saída das crianças de 0 a 6 anos. Elas vão ouvir a mensagem, uma linguagem apropriada à sua idade. E você, que é aqui fica, vai abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo. Nós voltaremos ao livro do Êxodo, agora no capítulo 11, e vamos dar sequência ao texto em que o povo de Deus foi liberto da escravidão do Egito. Nós vamos voltar, uma vez que nós estamos nos aproximando da época da Páscoa. Então, hoje nós vamos falar sobre a 10ª praga. Primeiro domingo de abril, nós vamos falar sobre a Páscoa. Sobre a Páscoa, a passagem do povo de Israel da escravidão para a liberdade. Tudo isso já visando aí a Páscoa que nós celebraremos já no mês de abril. Então, voltamos a Êxodo e vamos fazer a leitura hoje do capítulo 11 e alguns versos do capítulo 12. Então vamos lá. Êxodo 11. Disse o Senhor a Moisés: ainda mais uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça a seu vizinho e toda mulher a sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito e aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor: cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá. Desde o primogênito de Faraó ao primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde o homem até aos animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então, todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei.
e ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Diz agora o verso de número 12, Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Agora, meus irmãos, passamos para o verso 27 a 30. Verso 27. Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que estava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, todos vós com os filhos de Israel, ide servir ao Senhor como tendes dito. Verso 33. Os egípcios apartavam com o povo, apressando-se em lançá-los para fora da terra, pois diziam: todos morreremos. O povo tomou a sua... verso 36 agora. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Somente até aí, vamos orar. Senhor Deus, agora a Tua palavra foi lida e será explicada, ó Deus, a Tua palavra será ministrada ao Teu povo, e nós pedimos a orientação do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, a iluminação dele sobre nossa vida. Fala aos nossos corações, fala conosco nesta noite, mostra, ó Deus, o Teu querer para nós. Que a Tua palavra possa nos ajudar a confiar em Ti, que a Tua palavra possa nos ajudar a confiar nos Teus planos, que a Tua palavra, ó Deus, possa nos ajudar a confiar na Tua soberania, e que realmente possamos, ó Deus, dizer, como acabamos de cantar, quão grande é o nosso Deus. É no nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos, rogando a direção do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, a Bíblia nos mostra que Deus, Ele é um Deus soberano, poderoso, que reina absoluto sobre todo o universo. E que esse Deus soberano tem os seus propósitos. Ele criou todas as coisas para o louvor da sua glória, e Ele conduz a história deste mundo para que Ele seja glorificado. E o propósito dele é que a sua misericórdia seja vista na vida de pecadores que foram salvos e redimidos, e que a sua justiça seja vista na vida daqueles que se mantêm ímpios e rebeldes.
O plano de Deus está sendo operado sobre a terra. Ele tem levantado através dos séculos um povo para manter o seu nome, para ser glorificado, adorado e manter o seu nome espalhado sobre toda a terra. No Antigo Testamento, Deus chamou Israel para ser aquele que anunciaria, que levaria a todos os povos a glória de Yahvé, a glória do Deus soberano. No Novo Testamento, ele levantou a sua igreja. Nós hoje somos o Israel de Deus, o Israel espiritual, que proclama e anuncia o Evangelho de Deus, que proclama e anuncia um Deus soberano e a salvação por meio do seu Filho Jesus. O plano de Deus caminha sobre essa terra de maneira que todas as coisas que acontecem cooperam com o seu propósito. A pergunta que eu faço para você: você confia no plano de Deus? Você confia nas promessas de Deus? E quando eu falo promessas de Deus, eu quero deixar bem claro que a nossa visão de promessa é diferente do que muitas igrejas anunciam por aí. Muitas igrejas falam de promessas de Deus como bênçãos materiais para agora, para esse mundo. Quando eu falo, quando nós pregamos sobre as promessas de Deus, nós falamos de bênçãos espirituais de Deus e bênçãos eternas que Deus prometeu aos seus filhos. E o que Deus nos prometeu? Deus nos prometeu a salvação dos nossos pecados, Deus nos prometeu a vida eterna por meio de Jesus Cristo, Deus prometeu a ressurreição dos mortos e Ele prometeu também que um dia voltará. Eu pergunto, como está o seu coração em relação a essas promessas? Você aguarda a vida eterna que o Senhor tem para dar? Você aguarda a volta de Jesus? Você aguarda o dia da ressurreição e o dia em que nós viveremos em um novo céu e uma nova terra? Você aguarda essas promessas? Você tem elas como esperança em seu coração? Eram essas promessas que motivavam a igreja do Novo Testamento. A igreja era perseguida, a igreja sofria, os cristãos eram mortos, famílias eram oprimidas, pessoas sofriam por causa do nome de Jesus, mas eles estavam firmes na expectativa da volta de Cristo. O apóstolo Paulo dizia: eu sofro todas essas coisas, eu sofro na carne, ainda que essa carne se corrompa. Por que ele dizia isso? Por que ele sofria? Por que ele não estava preocupado com isso? Porque ele aguardava a ressurreição. Então, meus irmãos, eu pergunto para você: você crê e você aguarda as promessas de Deus? No Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, havia um homem chamado Simeão. Simeão era um dos poucos homens que aguardavam o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. E Deus disse que ele não morreria antes de ver cumprido aquilo que Deus havia dito. E então um dia Simeão está no templo e de repente ele vê um casal entrando com uma criança no colo. E quando ele olha para aquela criança, ele diz: os meus olhos viram a salvação de Deus, o Senhor. Ele viu que Deus havia cumprido a sua promessa. Um dia, todo olho verá, todos vão contemplar a promessa que Jesus nos deu de voltar. Muitos já estão com Ele, como o apóstolo Paulo e outros irmãos, desfrutando
da vida espiritual que o Senhor dá. E um dia todos nós estaremos com Ele. E quando nós olhamos para o texto de Êxodo, nós vamos ver justamente que Deus cumpre os seus planos, que Deus cumpre as suas promessas, e esse texto enche o nosso coração de esperança e nos lembra de que nós devemos aguardar com grande expectativa o cumprimento dos propósitos e dos planos de Deus para a sua igreja e para este mundo. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos que Deus está aqui cumprindo a sua promessa. Deus, lá no Novo Testamento, no livro de Gênesis, ele chama Abraão, Isaque, Jacó, faz uma promessa de que daria uma numerosa descendência para eles. E Deus então cumpre a sua promessa. Os descendentes de Abraão vão para o Egito através de José. Deus cumpre a sua promessa e José, filho de Jacó, vai para o Egito. Depois ele leva toda a sua família e durante um bom tempo, ou durante um período de 400 anos, o povo de Israel fica no Egito. A maior parte desse tempo é um tempo de prosperidade e de felicidade. Os filhos de Israel passam a ter as suas casas, suas posses ali no Egito, e eles vivem bem e passam também a se envolver com a cultura do Egito. Enquanto tudo estava bem, eles não se lembravam de Deus, até que chega o momento de Deus cumprir a sua promessa, e então uma nova dinastia de Faraó sobe ao trono do Egito e não se lembra dos feitos de José. Então essa dinastia ilude os oficiais, dizendo que Israel, por ser mais numeroso do que os egípcios, era uma ameaça. Então eles passam a oprimir, escravizar e colocar sobre sob a direção dos egípcios os filhos de Israel, que passam a ser servos dos egípcios. Então, um grande período de opressão, um grande período de sofrimento vem sobre a vida dos filhos de Israel, que começam a clamar ao Senhor, que agora se lembram do Senhor Deus e começam a clamar ao Senhor, a pedir a ajuda do Senhor. A maldade, a crueldade dos egípcios e de Faraó foi tão grande ao ponto de mandar matar os meninos israelitas. Mandou primeiro que as parteiras matassem, depois mandou que os egípcios jogassem os meninos no Nilo para serem devorados pelas feras ou mortos afogados. A crueldade foi muito grande e o propósito era de Faraó, mas o propósito de Satanás era impedir que o povo de Deus se propagasse, se aumentasse, a promessa do Messias fosse cumprida. Ele queria exterminar o povo de Deus para não ter possibilidade da vinda do Messias. Deus então ouve, o livro de Gênesis, no capítulo de Êxodo, melhor dizendo, no capítulo 3, diz que Deus viu, ouviu e conheceu a situação do seu povo, e Deus então resolveu intervir e livrar o povo de Israel das mãos dos egípcios. E para isso, Deus agiu através da vida de Moisés. Deus preservou Moisés em meio à ameaça da morte dos filhos homens dos israelitas. Deus não permitiu que Moisés fosse descoberto pelos egípcios e não permitiu que ele fosse morto. Depois Deus guardou a vida de Moisés quando foi colocado no Nilo para que fosse encontrado pela filha de Faraó. Depois Deus deu compaixão ao coração da filha de Faraó para que ela pudesse acolher Moisés, e Moisés foi viver na corte do Egito, sendo preparado em toda a cultura, ciência do Egito. Deus estava permitindo que Moisés fosse preparado para liderar o seu povo.
Depois Deus permite que Moisés fuja do Egito. Moisés tentou libertar o seu povo no momento que não era para o povo ser libertado. Deus ainda tinha treinamento para Moisés, e Moisés foi parar no deserto. Lá no deserto Deus instruiu Moisés, lá no deserto Deus levou Moisés a conhecer a região, a sobreviver no deserto, conhecer o deserto. E lá, depois de 40 anos, agora com 80 anos, Deus chama Moisés e diz: você vai libertar o meu povo. Moisés então fica relutante, mas Deus mostra o seu poder e usa Moisés e também seu irmão Arão para libertar o povo de Israel. Os dois, ambos, vão até Faraó. Primeiro vão até o povo de Israel, contam a novidade e enchem o coração da nação de esperança. Depois vão até Faraó. E Faraó zomba de Deus, Faraó menospreza Deus, Faraó não dá ouvidos à palavra de Deus, porque Faraó acredita que ele é um Deus, e Faraó acredita que os deuses do Egito são mais importantes e mais poderosos do que o Deus dos escravos. Então, em toda a sua arrogância, em toda a sua soberba, Faraó menospreza Deus e a sua palavra. E Deus então passa a mostrar a Faraó o quanto ele é poderoso, o quanto ele é mais poderoso do que Faraó e o quanto ele é mais poderoso do que todos os deuses do Egito. A humilhação é muito grande. Deus começa a enviar pragas que vão agir nas áreas em que os egípcios confiavam nos seus deuses. Os deuses da água não puderam fazer nada quando as águas do Nilo se transformaram em sangue. Os deuses da terra não puderam fazer nada contra as pragas que vieram contra o enxame de insetos, quanto a infestação de rãs, não puderam fazer nada. Os deuses do ar não conseguiram impedir a chuva de granizo, os deuses do ar, os deuses do céu não conseguiram impedir as densas trevas que vieram sobre o Egito. Deus, a cada praga, dava um golpe forte, poderoso em Faraó e também no Egito. Todas as pragas eram manifestação do juízo de Deus, da justiça de Deus sobre os egípcios. Deus estava mostrando para as crianças egípcias, para o povo egípcio, que ouviam e aprendiam que os deuses deles eram os mais poderosos, os mais fortes. Deus estava mostrando que eles não eram nada. E a cada golpe, a cada praga, o coração de Faraó se endurecia. Ao invés de se render a Deus, ao invés de se humilhar diante de Deus, ao invés de ouvir, o coração dele enchia-se de ódio, raiva, fúria, porque ele era um homem impotente diante do poder de Deus. Bom, meus irmãos, e então nós chegamos diante da 10ª praga. A 10ª praga foi um duro, o mais terrível, o mais poderoso golpe de Deus sobre os egípcios. Deus estava mostrando agora toda a sua ira, toda a sua fúria e toda a sua justiça contra os egípcios. Capítulo 11, então, vai nos mostrar isto. E a primeira coisa que nós vamos encontrar no capítulo 11, referente à 10ª praga, é que, em primeiro lugar, a 10ª praga foi enviada para que o povo de Deus fosse finalmente liberto.
Olha aí o verso de número 1, ou melhor, verso de número 1, finalzinho do verso, diz assim: é certo que vos expulsará totalmente. Sim, Deus está enviando a mais poderosa, a mais terrível e a mais implacável de todas as pragas. Repare que o texto usa aí a palavra praga. É a primeira vez que essa palavra em hebraico aparece no texto. A palavra nega é a palavra utilizada aqui, que significa não praga como peste. Não é isso, como pestilência, mas essa palavra no hebraico, ela tem o significado de golpe, de ataque. Então o Senhor vai dar mais um golpe, mais um ataque, fará mais um ataque contra os egípcios. Só que esse golpe será terrível e poderoso. Seria o golpe para que finalmente Faraó permitisse que o povo partisse. Chegou o momento de deixar o Egito. Chegou a hora de sair da escravidão. Tudo acontece conforme os planos de Deus, tudo acontece segundo o propósito de Deus, dentro da agenda de Deus. Só termina quando Deus diz que é hora de terminar. Era preciso que Deus enviasse as 10 pragas, desse os 10 golpes sobre o Egito para mostrar a sua onipotência, para mostrar que Ele tem poder absoluto sobre toda a criação, sobre todas as coisas que foram criadas, para mostrar que Ele mesmo é quem honra e santifica o seu nome, para mostrar que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Os egípcios afastaram o povo de Israel de depositar a sua confiança em Deus. Agora, Deus está mostrando para os egípcios e para o povo de Israel que somente Ele é Deus. Que os besouros, o gado, os animais que tinham formas de deuses no Egito, nada podiam fazer. Que a Pia ou a Amon-Ra nada eram. Deus estava mostrando o quanto Ele era maravilhoso, grandioso, soberano. E Deus disse para o povo: chegou a hora, chegou o momento. Isso nos ajuda a entender, meus irmãos, que tudo acontece de acordo com o plano de Deus. Tudo acontece conforme a vontade de Deus. Nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Muitas vezes pode parecer demorado, pode parecer sofrido, como foi para o povo. Deus, do momento em que Deus disse que ia libertar, até Deus libertar, levou um tempo. Mesmo quando Deus falou que iria libertar, Faraó ainda chegou a oprimir mais o povo de Israel, eles sofreram ainda mais. Mas nem a demora, nem o sofrimento podem impedir o agir de Deus. No final, o propósito de Deus é que prevalece. Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se disso. Confia no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor. Se está difícil, sofrido, demorado, ore ao Senhor, encha o seu coração com a palavra de Deus. Porque só acaba quando Ele disser: chega. Então, enquanto Ele não disser acabou, você precisa continuar vivendo, seguindo em frente, mesmo que às vezes pareça cansativo, mesmo que às vezes seja doloroso, mesmo que às vezes você tenha vontade de desistir, de desanimar,
Só quando a hora chegar é que Deus vai se revelar, mostrar o seu propósito. Olhe para Jesus. Pai, passa de mim esse cálice. Mas não era o momento de passar o cálice. O sacrifício precisava ser realizado. Então, confie no propósito de Deus. Jesus disse, seja feita a tua vontade. Confie na vontade de Deus, no propósito soberano do Senhor. A 10ª praga do Egito, em segundo lugar, foi o mais severo juízo de Deus sobre o Egito. Deus é santo, Deus é justo, e por isso o seu juízo é severo, é na medida da sua santidade, da sua justiça. Não queira enfrentar a ira de Deus. Ele lida com os pecadores de acordo com os seus pecados. Faraó era um déspota, malvado, rebelde contra Deus, tentou destruir o povo de Deus, escravizou o povo, açoitou o povo, maltratou o povo, mandou assassinar os filhos do povo. E os egípcios executaram as ordens de bom grado e oprimiram Israel. Por isso Deus afligiu com sangue as águas do Egito, com enxames de insetos a terra, com tempestades, com escuridão. Deus estava fazendo justiça ao seu povo e punindo os egípcios por causa dos seus pecados, dando a eles o que eles mereciam. De Faraó até aqueles que estavam em Mó, ou trabalhando nos moinhos, de Faraó até o mais humilde servo do Egito recebeu a justiça de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, 31, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 12, 29, Deuteronômio 4, 24 diz, Deus é fogo consumidor. O fogo aqui está associado à sua justiça. Deuteronômio 7, de 9 a 10 nos diz, saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado com o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. A morte dos filhos dos egípcios agora na 10ª praga, te lembra o quê? O que Faraó mandou fazer com os filhos dos israelitas? Matá-los. Sem dó, sem piedade. Faraó achava que tinha o poder da vida em suas mãos. Mas ele não tinha. Não foi capaz de matar Moisés e não foi capaz de obrigar as parteiras a fazer a sua vontade. Mas Deus tem poder. E Deus está dizendo a Faraó, você acha que pode fazer o que você quer? Você acha que tem poder sobre a vida e sobre a morte? Então eu vou mostrar para você quem tem verdadeiro poder. A 10ª praga foi o juízo, porque o povo do Egito assassinou a sangue frio os filhos dos israelitas. Os homens zombam de Deus, zombam do seu povo, da sua palavra. São incrédulos, idólatras, rebeldes, maus.
Mas um dia eles enfrentarão a ira de Deus e a sua justiça, o fogo eterno, a ausência de Deus, tormentos eternos, é o lugar para onde irão todos aqueles que se mantêm rebeldes e com o seu coração endurecido como Faraó. E para salvar os homens desse caminho, para salvar os homens, Deus enviou Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10 diz: para nos salvar, que Deus nos enviou Jesus para nos livrar da ira vindoura. Deus enviou Jesus que nos livra da ira vindoura. Jesus sabe o que é receber a justiça de Deus. Jesus sabe o que é receber a ira de Deus. Ele a recebeu em nosso lugar, para que nós não a enfrentássemos. Como disse João, Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, não enfrente a ira de Deus, mas tenha a vida eterna. A 10ª praga nos aponta para o futuro do ímpio e do crente. As pragas discriminaram entre o povo de Deus e o povo de Faraó. Os egípcios sofreram enquanto os israelitas foram poupados, segundo o verso de número 7. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde o homem até os animais, nem ainda um cão rosnará. As pragas ensinam sobre o povo de Deus e os ímpios, sobre os eleitos e os homens rebeldes. O justo receberá o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, apesar de não merecer. O ímpio sofrerá o castigo e a justiça de Deus. Diz o salmista no Salmo 145, verso 20, os ímpios serão exterminados. Diz ainda o salmista no Salmo 58, verso 10, a vingança do Senhor virá contra o ímpio. Diz ainda o salmista no Salmo 9, verso 5, que o Senhor apaga o nome dos ímpios. Mateus capítulo 7, versos 22 e 23 diz, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Ainda em Mateus capítulo 25, versos 12 e 41, disse, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. A única maneira de ser salvo desta condenação e da ira de Deus é através de Jesus Cristo. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida. Todavia o que se rebela contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus ou a justiça de Deus. Então, é preciso crer em Jesus Cristo, confessar a Ele os pecados e se render a Deus, reconhecendo a sua grandeza e santidade. A 10ª praga lembra um Deus poderoso, vivo e verdadeiro. Depois da 10ª praga, todos se curvariam diante do Senhor, diz o verso 8. Todos, seus oficiais, todos eles se curvariam perante o Senhor. Deus mostrou seu poder soberano sobre todas as coisas, sobre o Nilo, sobre a colheita, sobre os animais, sobre a natureza, e agora o Egito iria se curvar diante do poder de Deus. Faraó menosprezou a Deus, agora ele irá se render diante do poder e da glória de Deus. Um dia, todos os homens também se renderão diante do Filho de Deus. É o que Paulo diz em Filipenses 2:10, que todo joelho e toda língua
todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só existe um único Deus, Salvador, que nos salvou mediante a Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor de toda a glória, e só Ele impede soberania antes de todas as coisas e por todos os séculos, é o que diz Judas 25. A 10ª praga, em 5º lugar, nos fala sobre o propósito soberano de Deus na vida dos homens. Faraó se via como Deus, Senhor da vida e da morte. Olha o verso 28 do capítulo 10. Disse, pois, Faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te, que não mais veja o teu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Foi a última vez que Moisés falou com Faraó. O capítulo 11 é continuação do capítulo 10. Quando a 9ª praga aconteceu e Faraó, a praga das trevas, Faraó mandou chamar Moisés e disse que iria libertar o povo, voltou atrás e Moisés ali proclamou a 10ª praga. No final da conversa, Faraó disse: se eu ver o teu rosto novamente, você irá morrer. O capítulo 11 é apenas um resumo da conversa que Moisés teve com Faraó. Veja que no capítulo 11, Moisés não foi até a Faraó. Ele já está dizendo o que aconteceu na conversa. Está falando sobre isso. Faraó disse para Moisés: se eu ver o teu rosto novamente, você vai morrer. Na verdade, olha o verso de número 31 do capítulo 12. Olha aí. Então, naquela mesma noite, chamou Faraó a Moisés e Arão. Ué, cadê o todo-poderoso Faraó? Cadê o Senhor da vida e da morte? Ele não disse: eu vou matar você se eu ver o seu rosto novamente? Um homem poderoso não tem que cumprir a sua promessa? Ele mandou matar Moisés? Não. Se rendeu diante de Deus e diante de Moisés. Deus mostra o seu juízo perante o homem rebelde, soberbo, arrogante. A 10ª praga foi para humilhar Faraó. O filho de Faraó era o príncipe herdeiro, o sucessor dos deuses. Ele se tornaria filho de Amon-Ra, filho de Osíris, e seria o próximo deus do Egito. Moisés diz a Faraó: seu filho morrerá em breve. Seria a morte de uma divindade. O próximo rei do Egito não assumiria o trono. E tudo isso para mostrar o poder de Deus e a força de Deus sobre Faraó e sobre o Egito. Deus reivindicou a vida do filho de Faraó para mostrar que ele é o único Deus que tem em suas mãos o poder da vida e da morte, merece toda a adoração e todo o louvor. O coração de Faraó foi endurecido pelo próprio Deus, para Deus mostrar o seu juízo. E Moisés, que foi um servo humilde, simples, foi chamado por Deus, recebeu a graça e a bênção de Deus sobre a sua vida. Deus chama homens para a salvação, mas Deus também permite que os homens continuem na sua incredulidade, na sua rebeldia e na dureza do seu coração, como Faraó.
Deus tem o seu propósito na vida de cada um. A 10ª praga, em 6º lugar, mostra o poder de Deus sobre os deuses do Egito. Anubis, deus do submundo, nada pôde fazer. Osíris, deus dos mortos e da vida, da fertilidade, nada pôde fazer. Horus, o deus que protegia a família dos faraós, nada pôde fazer. Não fizeram nada diante do poder de Deus. Por que não fizeram nada? Porque eram inúteis. Eram fruto da cegueira espiritual, da ação demoníaca sobre a vida das pessoas. Só existe um Deus, o Senhor vivo e verdadeiro. E veja que Deus disse para Moisés: quando o anjo passar, nenhum cão vai rosnar contra os filhos de Israel. Por quê? A divindade Anubis é a cabeça de um cão. E ele guarda o submundo. O que Deus estava dizendo é: eles não farão nada contra vocês. Porque eu sou Deus. E eles nada são. Em 7º lugar, a praga mostra o poder de Deus sobre a vida e a morte. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. Olha só o que diz 1 Samuel 2,6. O Senhor é quem tira a vida e quem a dá. Deuteronômio 32:39. Eu faço morrer e faço viver. A morte não estava no poder de Faraó, nem dos seus deuses. Só Deus dá vida a todos os homens e tem o controle da vida dos homens em suas mãos. Olha o rei Ezequias. Deus disse: você vai morrer. Pois, arrependido, orou, o Senhor teve misericórdia, se compadeceu e disse: você vai viver por mais 15 anos. Olhe o Senhor Jesus, Ele morreu, mas Ele venceu a morte. Ele deu a sua vida, mas Ele superou o poder da morte. A morte foi tragada quando Cristo ressuscitou. Ele promete a ressurreição e a vida eterna. Nós teremos que passar pela morte física, mas viveremos espiritualmente com o Senhor e depois, em sua vinda, viveremos ressurretos e glorificados com o Senhor. Em último lugar, a 10ª praga mostra que Deus cumpre as suas promessas. Passarão os céus e a terra, disse o Senhor Jesus em Mateus 24:35. Mas as minhas palavras jamais passarão. Deus cumpriu as suas promessas na vida de Abraão, de Jacó, de Davi. Deus enviou seu Filho amado como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O povo de Israel viu Deus cumprir as suas promessas. E aí, quando nós olhamos para o capítulo 12, verso 30, vemos que o anjo do Senhor passou como Deus havia dito e levou os primogênitos do Egito. Todo o Egito caiu em choro. E então Faraó chama os filhos de Israel, como Deus havia dito, e diz: vão embora. E o povo diz: apartem-se de nós, expulsando o povo da terra do Egito. Faraó, que muitas vezes não quis, durante as 9 pragas não quis libertar o povo, agora os expulsa totalmente. Deus diz: peçam aos seus vizinhos ouro e prata. Peçam. E os vizinhos, os egípcios, começaram a dar os despojos, ouro e prata, coisas preciosas, para que os israelitas fossem embora. Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre a sua palavra. Você crê nas promessas de Deus? Você crê na vida eterna? Você crê na ressurreição? Você crê na volta de Jesus? Você
crê que Ele estará com você até o final? Você crê que Ele é o seu refúgio aqui nesse mundo? Você crê que pode lançar sobre Deus toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, porque Ele cuida de você? Esse é o nosso Deus. Ele cumpre as suas promessas, Ele sustenta o seu povo e Ele vai levar a cabo até o fim aquilo que Ele projetou, o seu plano eterno e soberano. Esse é o nosso Deus. Nada acontece por acaso, e sim conforme o seu querer. Por isso Ele é grande, por isso Ele é poderoso. Que você possa confiar e entregar tudo nas mãos do Senhor Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e entoar o hino de número 316. Os seus intentos cumpre Deus no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com seus planos. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de um mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Desde o longínquo norte ao sul, em todos os recantos, sai a mensagem do Senhor da boca dos seus santos. Povos, nações, vinde atendei, o seu apelo ouvir. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Com a bandeira de Jesus, avante caminhemos. Seu Evangelho, a salvação, ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal, lutemos com vigor. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Nosso trabalho vão será, se Deus não for presente. Só Ele esforço aqui bem diz, e é quem nutre a semente. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória de Deus há de um mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Oremos. Senhor Deus, nós olhamos para esse mundo e vemos que ele caminha, ó Pai, de acordo com aquilo que a Escritura revela. O Senhor nos diz que no final dos tempos haveriam pestes, terremotos, catástrofes, rumores de guerra. O Senhor disse que o amor dos homens esfriaria. O Senhor disse, ó Deus, que falsos mestres surgiriam enganando as pessoas. O Senhor nos lembra, ó Deus, que
todas essas coisas aconteceriam no final dos tempos. E o que nós temos visto na história do mundo é que essas coisas estão acontecendo. E nós aguardamos, ó Deus, o momento mais terrível, a grande tribulação, em que nós enfrentaremos todo o poder de Satanás e de seus aliados contra a igreja de Deus. Mas cremos, ó Deus, que o Senhor cumprirá a sua promessa. O Senhor voltará, o Senhor buscará a sua igreja, o Senhor trará juízo sobre toda esta terra, todos os homens, os ímpios e os justos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. E o Senhor trará, ó Deus, a ressurreição dos mortos, a vida eterna, novo céu e nova terra para aqueles que creem no Senhor. E também, ó Deus, trará justiça, trará juízo, ira eterna sobre todos aqueles que se rebelam contra o Senhor. Ó Deus, que nós possamos nos preparar e que nós possamos a cada dia ser alimentados pela esperança, a esperança da vida eterna, a esperança de estarmos para sempre com o Senhor. Esse mundo vai passar, mas as tuas promessas não passarão. E que o Senhor nos ajude a nos rendermos diante da tua presença e confessá-lo como Deus vivo e verdadeiro. Nos ajude, ó Deus, também diante das lutas, dificuldades e problemas deste mundo, entregar tudo ao Senhor, sabendo que o Senhor é quem cuida, é quem livra, é quem providencia, é quem abençoa, é quem sustenta e quem traz paz sobre o coração dos teus filhos. Leva cada um, ó Deus, para o seu lar, abençoe e sustente durante toda esta semana, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, nós chegamos ao final deste culto e queremos saber se há alguém que nos visita pela primeira vez. Alguém? Nós temos um casal ali em cima. Deus abençoe a vida de vocês. É uma alegria tê-los conosco. Essas portas estão sempre abertas para recebê-los, viu? Depois eu peço que os irmãos aí da galeria cumprimentem, né, os nossos visitantes em nome da igreja, ok? Irmãos, nós temos alguns avisos para passar para a igreja. Então, vai dar para projetar aqui. Nós temos aí a verdadeira Páscoa, trabalho que será realizado com a UCP, dia 12 de abril, às 15 horas. Então, dia 12 de abril, às 15 horas, trabalho com a UCP. E aí as irmãs pedem, né, um chocolate para doar para algumas crianças. A UCP tem trabalhado com o ensinamento e com a ação social. Então, se você puder, contribua. Próximo, teremos o acampamento. As inscrições estão abertas, R$ 180. As vagas são limitadas, 30 vagas. Então, inscreva o seu filho para que ele não fique sem participar. Será um momento de alegria, de diversão, mas também de crescimento e transformação. Então, invista no seu filho. Você que quer ajudar, você poderá adquirir aí um voucher num valor, né, que você quiser doar, 50, 30, 10 reais, 100 reais, vai poder ter aí. Então você procure os irmãos da UPA. E também, se você quiser ajudar alguém a ir ao acampamento, né, para o acampamento, você pode investir também esse valor para ajudar aqueles que não têm condições.
Nós teremos também o trabalho da SAF essa semana, dia quinta-feira, às 20 horas, na igreja. Na igreja, então, as irmãs da SAF, quinta-feira às 20 horas. Quarta-feira, o nosso estudo bíblico, nós temos falado sobre o pecado. Vamos finalizar o tema na próxima quarta-feira. E também, no dia 13 de abril, nós vamos comemorar o aniversário da igreja. Teremos aqui um quarteto e teremos também a presença do reverendo Carlos Teles, pastor lá do presbitério de Itapeva. Ele é secretário executivo do Sínodo, estará conosco aqui pregando. Então, esses são os nossos avisos. Deus abençoe a todos e nós iremos à porta para cumprimentar os irmãos.